8 em cada 10 pessoas deixam de tomar decisões não pelas circunstâncias ou pelos fatos, mas acabam deixando de tomar decisões importantes com medo daquilo que elas acreditam que essa decisão pode impactar. Meu nome é Daniela Grolli, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu te mostro como aquilo que você acredita, como as suas crenças podem sim interferir no seu futuro. Crenças limitantes. Eu confesso que eu tive bastante resistência em utilizar esse termo, porque com o avanço, com o crescimento descontrolado, com a vulgarização do termo, ele vem muito atrelado principalmente a pessoas que vendem milagres, as pessoas que te entregam coisas rápidas, milagrosas. E quando a gente fala de crenças, a gente fala daquilo que nos constitui, a gente fala daquilo que contribuiu para o nosso desenvolvimento emocional, digamos assim. Tudo aquilo que tu acredita, tudo aquilo que você acredita foi ensinado, alguém te ensinou, tu viu alguém fazendo isso, embora muitas vezes isso tenha, a crença, ela se instala muitas vezes já num patamar mais inconsciente, e não necessariamente alguém sentou do teu lado e te disse assim: Daniela, tu tem que fazer isso, ou tu tem que pensar que dinheiro é sobre isso. Não, 95% daquilo que tu acredita, as tuas crenças, elas vêm do inconsciente, elas vêm de como teu pai te criou, ela vem de como tua mãe te criou, de como você entendeu que aquele pai e aquela mãe te criou. Vamos pensar que pai e mãe são as primeiras duas referências que a gente tem na nossa vida, são as pessoas, as primeiras pessoas que constituem o nosso núcleo familiar. Claro, tem o irmão, tem a irmã, Mas pai e mãe são referência de autoridade pra nós. Então, se tu não tem pai ou se tu não tem mãe, pode ser alguém que fez esse papel de cuidador, Mas é muito importante saber que tudo aquilo que tu entendeu da vida, tudo aquilo que tu vivenciou, tu acaba entendendo ou compreendendo aquilo como uma realidade, como uma verdade. E aquilo acaba orientando tua vida, Aquilo acaba, rege a tua vida. E, por favor, gente, crenças limitantes nada mais é que tudo aquilo que tu acredita impede que tu evolua. Isso é limitante. Na verdade, o termo vulgariza, já tá muito vulgarizado. Não é tão simples assim desfazer essas crenças limitantes. E sim, tu pode fazer um processo de coaching, tu pode fazer um processo de desenvolvimento no qual a pessoa, por exemplo, eu acredito que ganhar dinheiro é difícil, tá? Isso é uma crença bem mastigada, tá? A gente pode buscar um orientador, a gente pode buscar um consultor, a gente pode buscar um coach, a gente pode buscar um psicólogo que nos oriente a entender que o dinheiro é mais fácil de ganhar e tal, Tu pode acordar a partir de hoje, então, eu vou te ensinar que tu vai acordar 5 horas da manhã e tal, barari. A partir do dia que tu vem fazer um treinamento comigo e tal, isso é, hipótese, gente, não faço isso. Mas só pra vocês entenderem. Tu pode vir aqui, a gente ficar 3 meses, tu treinando comigo. A partir de hoje tu acorda às 5 horas da manhã e tal. Tu vai aprender que ganhar dinheiro é fácil, não sei o quê. Só que, passou esses 3 meses, se tu não entende, entender é diferente de mudar o teu comportamento, tá? Se tu não entende da onde vem esse comportamento, ele se repete. Se tu não entende por que tu tem medo de falar em público, se tu não entende por que tu tem medo de expor as tuas ideias, se tu não tem medo, por que tu tem medo de cobrar o teu valor hora, se tu não entende por que tu não consegue se expressar e falar as coisas que tu deveria falar, se tu simplesmente mudar e não entender por que tu age do jeito que tu está agindo, provavelmente tu não se posiciona, tu não cobra o teu valor hora porque tu acredita em alguma coisa. Se tu não entender por que tu faz aquilo que tu faz, é muito fácil desse comportamento, depois daqueles 3 meses que a gente fez o treinamento, tu veio aqui, acordou 5 horas da manhã, mudou tua vida total, assim, em 3 meses. Mas se tu não fez o entendimento de por que e como aquilo que tu acredita foi constituído daquele jeito, é muito fácil de tu voltar à tua performance inicial, porque tu não entendeu.
e tu simplesmente mudou o teu comportamento. É muito comum que se tu não tem um entendimento daquilo como foi constituído, que tu acaba repetindo, que tu acaba voltando a ser o que era, porque tu não tem entendimento daquilo, tu não sabe por que tu faz aquilo. Quando tu entende, quando tu percebe por que tu não consegue cobrar o teu valor hora do teu cliente, ou por que tu não consegue falar aquilo que tu gostaria pro teu chefe, qual é o teu medo, por que tu tem medo, quando tu entende o porquê, tu tem a chance de fazer uma escolha. Ok, tenho medo de falar com meu chefe porque eu tenho receio de ser demitido, porque quando eu era mais novo, meu pai era uma pessoa agressiva e meu chefe dentro da empresa, querendo ou não, ele é, hierarquicamente, ele é o meu chefe em casa, né? Eu aprendi que eu deveria respeitar o meu pai e na minha casa, hierarquicamente, quem estava acima de mim era meu pai e minha mãe, né? Então, quando eu vou pra empresa, eu acabo fazendo essa projeção inconscientemente. E eu tenho medo de falar pro meu chefe, né? Que eu gostaria de falar o que eu gostaria. Só que quando eu entendo que eu tenho... olha só, eu projeto meu chefe, eu tenho uma escolha, tá? Ok. Não é meu pai, aquele chefe é meu chefe. Ele não vai me bater se eu falar o que eu penso, de maneira assertiva e adequada, obviamente, né? Com respeito. Mas ele não me dá medo, porque o meu medo era do meu pai e não desse chefe. Parece bobo, né? Mas é muito real. E tenho certeza que deve estar fazendo sentido pra ti. Quando tu entende que aquilo, tu fez o entendimento desse processo, beleza. Tu faz uma escolha, tá? Ok, que lá... Será que eu devo me posicionar em relação ao meu chefe ou será que eu não devo me posicionar em relação ao meu chefe? Gente, isso foi um exemplo, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente acaba acreditando em coisas, a gente se constituiu enquanto, né, seres humanos emocionais, né, seres emocionais, a gente construiu a nossa psique, e é isso que acaba movimentando as nossas escolhas, né? E muitas vezes a gente acaba de evoluir, acaba deixando de desenvolver por receio, por medo, por acreditar em coisas, em fantasias, né? Que até então fizeram sentido pra nós, mas que agora já não fazem mais. O que eu quero dizer é que isso são crenças limitantes, né? Lembrem-se que vocês levaram 30 anos pra constituir essa crença. E ela fez sentido até os 30 anos de vocês. Não vai ser do dia pra noite que ela vai ser desfeita, pluf. É difícil, é complexo, mas é possível. Quanto mais tempo tu demora pra fazer esse entendimento, mais tempo vai demorar pra te evoluir também. Então eu espero muito poder ter te ajudado. Beijos e até mais.